Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, espero que todos estejam bem, para que nós possamos em mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas, nas nossas reflexões em torno das obras de Allan Kardec. Repetindo o que eu sempre digo, que optamos por um período de nosso programa, realizar um estudo sintético, um estudo bem básico, nada tão profundo, porque o nosso programa ele é rápido. Então, a ideia é pegar, como nós começamos, com as obras de Joana, pegando os tópicos da psicologia que ela propõe, que ela trabalha nos seus livros, e fizemos vários programas conversando um pouco sobre esse trabalho. É um trabalho muito profundo. E depois nós fomos para os livros de André Luiz. André Luiz, meio esquecido, no movimento espírita brasileiro. Então falamos, poxa, vamos conversar um pouquinho. E fizemos um programa para cada livro. Teve livros que tivemos que fazer 4 programas, porque o livro, além de profundo, tem um conteúdo muito vasto, Bom, não importa, é importante que fizemos esse trabalho. Agora estamos fazendo em cima das obras de Kardec. Primeiro fomos seguindo de forma cronológica o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, e agora vamos começar a trabalhar a Gênese. Céu e Inferno eu não comentei, mas Céu e Inferno ele tem um livro, a última versão, a edição número 4, que tem uma polêmica em cima dele, dizendo que na verdade Kardec só publicou a edição 1, 2 e 3, quarto foi feito por uma outra pessoa. Isso é uma polêmica que tem lá na internet, já li vários artigos dizendo que tudo isso não tem sentido nenhum, outros dizem que tem sentido sim. Então você fica numa situação de estudar para ver o que realmente acontece. E o certo pelo errado, a gente vai na edição 1, 2 e 3. O mesmo acontece com a Gênese. Existe uma 5ª edição que algumas pessoas fizeram estudos e perceberam não ser publicada por Kardec. Agora há outros grupos que falam, não, foi publicado por Kardec sim, e tem as suas provas. Ambos os lados têm as suas provas, mostrando como eu estou estudando para ver até onde tudo isso está correto ou não. A gente fica com a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª edição do livro A Gênese. O livro A Gênese, ele vai ter um livro que tem 529 páginas, ou seja, todos os livros de Kardec não são livros leves, rápidos de leitura, não. São livros que fundamentam uma doutrina chamada Espiritismo. E que no Brasil hoje esse Espiritismo está moldado a interesses de grupos, ele está moldado com algumas pitadinhas de religião católica protestante. O Espiritismo verdadeiro, infelizmente, são poucas as casas espíritas que realmente trabalham. Há os que gostam de Holstein, então mistura o Espiritismo que o Kardec trouxe dos Espíritos com o Holstein, que é uma pessoa da época de Kardec. Também é uma questão de se estudar para se chegar a uma conclusão se isso é válido ou não. Então, uma coisa pela outra, eu continuo firme nos livros de Kardec, ou seja, nos livros que os espíritos passaram para Kardec, passaram para os trabalhadores daquela época junto dele, para aqueles autores que vamos dizer assim, faziam aquele trabalho coadjuvante, como Leon Denis e outros trabalhadores, Camille Flammarion, Gabriel Delaine. E nos nossos dias existem muitos trabalhadores bastante confiáveis. E aí você fica pensando, como que eu vou confiar se um trabalho é digno ou não? E a gente vai saber usando uma palavra de Jesus que diz, somente uma árvore boa pode produzir bons frutos. Então, quando você fala em Francisco Cândido Xavier,
Por incrível que pareça, eu já vi na internet gente atacando o Chico. Essas pessoas, claro, têm uma idade que nem conheceu o Chico. São jovens que não ouviram falar. Para quem conheceu, quem teve o prazer de estar em contato e ver a obra que essa criatura desenvolveu, sabe que ali é uma árvore que dá bons frutos. Que o material que ele produziu através da sua brilhante psicografia é um material maravilhoso. Sempre nós temos que questionar, não tem a menor dúvida. O questionamento é a palavra-chave do estudo da doutrina espírita. Será? Talvez? Quem sabe? Porque o Chico não erra? Claro que ele erra. Será que não tem nenhuma obra errada ou com alguma coisa ali que não está 100% correto? Claro que deve ter. Não é a menor dúvida. O mesmo se diga de Valdo Franco. Eu, particularmente, gosto desses dois trabalhadores e tenho lido muitos livros deles. Não é deles, psicografado por eles, né? Na verdade, é Filomeno de Miranda, é Joana de Ângeles, Victor Hugo e outros mais. Lá no Chico você vai ter Meimei, você vai ter Emmanuel, você vai ter André Luiz e tantos outros espíritos maravilhosos. Pois é, agora nós vamos trabalhar a Gênese. Lembrando, não estou aqui para você não ler o livro, claro. O livro tem 529 páginas, não vai ser em 20 minutos que eu vou falar de 529 páginas. Vamos fazer um apanhado dos livros. Algumas pessoas até criticam, acham que isso está errado. Não. Vamos fazer um apanhado. Pode ser que você leu todas as obras de Allan Kardec, menos a Gênese. E ao comentário meu aqui, desperta a sua vontade de ler. Você vai lá e lê. Esse é o meu objetivo. Ele é dividido em 3 partes. Estudo da Gênese em si, os milagres dentro do que acontece na época de Jesus e as predições. O capítulo 1 vai trabalhar sobre o caractere da revelação espírita. O que significou a revelação espírita? É algo que foi entregue pronto para o homem? Não, foi algo desenvolvido? É importante que a gente leia esse capítulo para entender que a doutrina espírita ela é resultado de uma pesquisa. Os espíritos bateram a porta. Estamos aqui. Muitos não quiseram escutar. Escutaram e viraram o rosto, porque não é conveniente. Isso até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje. Mas muitos falaram, vamos ver quem está falando ali. E começaram a se estudar. Então, a revelação espírita, ela sai de um estudo. Sim, as coisas vieram dos espíritos. Quando se pergunta o que é Deus, os espíritos influenciam nossas vidas, as milhares de perguntas que tem lá no Livro dos Espíritos, e eles foram respondendo dentro daquilo que a gente tem condições de entender. Porque há uma pergunta lá, que nós vamos falar agora há pouco, daqui a pouquinho, no capítulo sobre Deus, que ele pergunta, é possível adentrar na intimidade de Deus, no que é realmente Deus? E aí o Espírito fala, vocês não têm como fazer isso, porque falta em vocês ainda um sentido para entender a essência de Deus. Então, o primeiro capítulo vai trabalhar a revelação. O segundo vai trabalhar sobre Deus, dentro de uma ótica espiritual, espírita, mais precisamente. Ele vai falar que Deus é imaterial, Deus é perfeito, vai colocar todos os atributos de Deus, ele é único. A visão espírita, ela entende que existe um arquiteto do universo. Sim, mas o universo é tão grande, que a gente entende ele como infinito. Então Deus seria infinito. Pois é, esses detalhezinhos ainda fogem à nossa compreensão. Sim, nós acreditamos em Deus, nós procuramos fazer o melhor de nós, todos nós estamos lutando para melhorar material, espiritual, emocional, e sabemos que existe uma energia maior que provê tudo no universo. Esse é Deus. A providência divina vai ser justamente a expressão de Deus a providência divina vai ser justamente a expressão de atuação de Deus nas criaturas.
É importante que se diga que essa atuação ela não é direta como a nossa vaidade, o nosso orgulho gostaria. Deus está agindo em mim, como se Deus fosse personificar alguém e esse alguém vai falar com você. A vaidade humana é muito grande. E nós entendemos que, na verdade, Deus, ele está num ponto e controla todo o universo. Então, você vai receber sim ajuda do teu mentor, do mentor do seu mentor, de um elemento, de um espírito de muita luz que vem para te ajudar. Todos estão sobre a orientação, podemos até usar a palavra o controle de Deus. Depois vai ter um capítulo muito importante chamado O Bem e o Mal. O Bem e o Mal é um capítulo que vai tentar mostrar a existência do bem e aonde não tem o bem, tem o mal. É a ausência, como você fala. Existe luz, ausência de luz. Existe a escuridão. Então não é que existe a escuridão, o que existe é a ausência de luz. Esse é um postulado bastante complexo e nesse capítulo os espíritos vão procurar mostrar isso. O papel da ciência na Gênese. Aí é um ponto muito importante. É um ponto muito importante que eu até deixei aqui separado, porque ele vai fazer um estudo de que lá atrás, quando nós tínhamos nossa capacidade intelectual bem pequena, os conhecimentos ainda eram muito pequenos, nós aceitávamos como verdade um monte de coisas sem sentido. Ele usa um exemplo clássico. Você levanta de manhã, você vê o sol nascer, passar e esconder do outro lado. Até os dias de hoje, existem pessoas que acham que a Terra é o centro do universo e tudo gira em torno. Isso é a teoria de Copérnico, lá na Idade Média, no começo da Idade Média, em que a Terra era o centro do universo. Sim, isso é pura vaidade humana, pura pretensão humana. Lá depois, muito tempo depois, eu não tenho a data aqui, mas Galileu e Copérnico vai nos mostrar que não é isso. Nós não somos o centro do universo, nós somos apenas um planeta, e muito pequenininho, por sinal, do universo. Aí, ele vai trabalhar esse capítulo muito bem em cima de tudo isso. No capítulo 5, nós vamos ter antigos e modernos sistemas do mundo. Aqueles sistemas antigos que a gente conseguia entender para explicar as coisas, e a evolução, nós vamos percebendo que aquilo não tem mais sentido, e agora é um outro, e vai mostrando o processo de evolução. Então a ciência, isso é uma coisa que Kardec sempre trabalhou, a ciência precisa andar de mãos dadas à espiritualidade, e a espiritualidade à ciência, para que ambos progridam. Então jamais nós vamos, infelizmente as religiões sempre negligenciaram a ciência porque ela é fria, e a ciência não concorda com as religiões porque é uma fé imposta. E de uma certa forma é verdade, né? A fé que a gente vê por aí é uma fé de medo, porque eu tenho medo, então eu tenho fé, né? E o Espiritismo vem mostrar que não, a nossa fé tem que ser raciocinada. Nós temos que ter a fé entendendo a vida, entendendo todo o contexto maior da vida, entendendo que existe um Deus, mas um Deus de amor. Não é se ele é um Deus de amor, ele não vai levar você para o inferno, ele vai te dar oportunidades. É fato, é um Deus de amor. Então você vai viver uma vida, você teve atitudes equivocadas, vai ter uma outra oportunidade, e outra, e nessas oportunidades nós vamos evoluindo e vamos entendendo mais. E aí a ciência, estamos dentro do mundo, a ciência vai evoluindo, porque quem evolui a ciência são os próprios homens, aqueles interessados em conhecer mais, que têm aquela vontade de entender por que aquilo funciona assim, por que aquilo acontece, por que aquilo não acontece. Então, vamos tendo. Infelizmente, a grande maioria dos cientistas tem um objetivo puramente material, puramente para o momento, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, muitos. Mas há os que têm a ciência como um estudo para melhorar a vida de todos, para compreender o universo, para compreender a existência de Deus.
e os antigos e o moderno sistema de mundo. Quer dizer, então, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Capítulo 2, Deus. Capítulo 3, o bem e o mal. Papel da ciência na Gênese, no capítulo 4. E antigos e modernos sistemas, nós vamos ter no capítulo 5. Esses 5 capítulos dão toda a introdução no livro da Gênese. Lembrar também que na Revista Espírita há um momento que Kardec vai dizer que vários capítulos da Gênese foram psicografados por Camille Flammarion, somente o Uranografia Geral, que é o capítulo do nosso próximo programa, e quem estava por trás disso era Galileu Galilei. O método científico que nós usamos, ele foi criado por Galileu Galilei. Então, é muito interessante isso. Bom, mas quem prova que é Galileu Galilei que está lá por trás? Você fala aí de como é que espírito de verdade, e coloca um monte de nomes ali, Santo Agostinho, Galileu, Sócrates, Platão, tal. Então, formando um grupo de espíritos que vieram trazer a boa nova. Tá, mas quem prova isso? Pois é. O que prova isso é uma sensibilidade que a gente tem dentro de nós, que são espíritos que querem, todos eles são espíritos que querem fazer o bem, e que a reencarnação é fato, que a vida após a morte não tem a menor dúvida, que os mundos são habitados sem dúvida nenhuma, e que a gente vai voltar numa outra vida. Não faz sentido se isso não ocorrer. Então todo esse processo lógico leva a gente a entender que esses espíritos realmente se uniram e trouxeram para o mundo algumas verdades que não são exclusivos da doutrina espírita, de forma alguma. Esses ensinamentos, eles são universais, que aos poucos as religiões vão assimilando. A reencarnação, a comunicação com os espíritos. Algumas religiões já praticam isso com outros nomes. Não tem problema, nome não significa nada, o importante é o conceito, é o que está acontecendo. Pois bem, e assim nós vamos chegando ao final do nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas, com o primeiro programa do livro A Gênese. A Gênese foi dividida em 4 programas, em função da complexidade do livro. E espero todos no nosso próximo programa, para continuarmos a conversar um pouquinho sobre esse livro, A Gênese, publicada por Allan Kardec. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre.